Vamos checar 90 à direita e o Barão vai começar outra passagem. Ok, o Barão está indo. Recebido. Não temos margem de erro. Isto é o que se vê quando dois objetos, ambos a 250 km por hora, passam em direções opostas a 15 metros um do outro. É só um relance. Agora imagine isso de noite. Além disso, Jafari e o OVNI estavam a uma velocidade combinada de mais de 3.000 km por hora. A equipe repete a manobra, mas agora mais depressa e mais perto. No dia 19 de setembro de 1976, um dia após o evento, o local da queda foi examinado em busca de radiação. Mas, segundo Jafari, nada foi achado, apesar dos avistamentos. Tudo bem, vamos voltar. Então, como foi a experiência? Quer dizer, vocês estavam indo um para o outro a 250 km por hora? Isso, nós estávamos a 130 nós e eles também estavam Certo. se aproximando. Acontece num piscar de olhos. Nota-se um ponto escuro, bem distante. E alguns segundos depois, eles passam ao lado a 480 km por hora. É uma coisa muito rápida. Ele estava voando para lá e, de repente, teve de tomar uma posição defensiva porque o objeto fez um movimento hostil em sua direção e seu painel apagou. Bom, para começar, se o painel todo se apagar, você está numa encrenca. Não há como saber o que isso significa. Esses sistemas são complicados e são os mais estáveis e resistentes que nós temos, pois é um equipamento que é usado em guerras. Tem que ser incrivelmente resistente, tem que aguentar, pois pode ser atravessado por balas. Agora, todo o painel se apagar é surpreendente, porque não foi só o sistema pneumático, nem só o sistema elétrico, foram todos os sistemas e por isso não consigo imaginar uma explicação coerente para isso. Eu não sei o que poderia ter acontecido. O maior mistério permanece. Está comprovado que Jafari perdeu todos os instrumentos e os sistemas de armas devido a alguma anomalia elétrica. Então havia algo afetando o painel de comando e o sistema de mísseis, temos certeza. Será que isso foi causado pelo OVNI? A equipe testa a teoria de Jafari. No caso iraniano, quando o F-4 decolou, o piloto com certeza estava muito confiante. Ele tinha um dos melhores caças do mundo, foi investigar. E quando algo veio rapidamente em sua direção, ele imediatamente viu como uma ameaça. Então, ele estava armado com um míssil AIM-9, uma ótima arma, mas quando tentou usá-la, todo o painel sumiu. A equipe vai para o laboratório do produtor de efeitos especiais de John Tyndall para participar de uma demonstração. Tyndall vai nos mostrar o que pode ter acontecido com o painel de armas do Phantom F-4 de Jafari quando ele tentou armar o míssil para se defender do que acreditava ser um ataque de OVNI. A minha demonstração hoje é basicamente para recriar um pulso eletromagnético, como o que pode ter sido experimentado nesse caso particular iraniano que estamos investigando. Esse OVNI parece ter lançado algum tipo de pulso para o caça a jato e isso apagou muitos dos instrumentos. Então, basicamente, temos um gerador eletromagnético com o qual vamos investigar o que aconteceu no caso iraniano. Os instrumentos todos se apagaram, as armas travaram e, de algum modo, essa coisa foi capaz de controlar o avião e impedi-lo de atirar. O que temos aqui é basicamente uma bobina de Tesla modificada. E isso significa que vamos pegar uma corrente doméstica de 110 volts e aumentá-la para 15.000 volts. A carga aumenta nos capacitores até chegar a um limiar. Então, BAM! Passa por essa bobina e induz uma corrente nessa outra bobina. Se o teste tiver sucesso, John conseguirá apagar um computador doméstico sem incapacitá-lo por completo, mostrando que um evento similar poderia acontecer numa escala maior.
Uma das coisas sobre computadores de bordo e aviões fly-by-wire é que eles têm uma proteção, que é o casco do avião. Nós vamos configurar um simulador de voo e mostrar como os efeitos desse pulso eletromagnético perturbam os computadores de bordo ou qualquer outro tipo de computador. Uau! Tudo bem, agora pode nivelar. Eu tô Ótimo. acertando. Então, podemos dizer que nesse ponto estamos perto do ponto de 40 quilômetros. Acho que é melhor vocês ficarem perto de mim. Tá legal. Luzes. Tudo bem, estão prontos? Em 3, 2, 1. $15.000 volts de baixa amperagem desligaram o computador. Mas será que ele ligará de novo depois disso? Certo, desligou. Jeff, veja se consegue reiniciar o computador. Vamos tentar. Ei, Uau! Tá iniciando alguma operação no computador. ele voltou. A CPU não morreu. Como os instrumentos de Jafari, o computador voltou ao normal no fim do pulso. John, você demonstrou que é possível tornar um painel daquele computador inoperante do mesmo modo em que um raio eletrônico ou outro raio que o OVNI atirou deixou os controles de Jafari inoperantes naquela noite de 1976. Se a gente estiver falando de uma civilização extraterrestre que nos visite, eles podem ter tecnologia muito superior ao que temos hoje no laboratório. Embora isso tenha sido um sucesso, a escala é a grande surpresa, porque para obter os resultados que tivemos a 90 centímetros em alguma coisa a 40 quilômetros de distância, é preciso uma potência inacreditável, especialmente porque o pulso tem que penetrar uma caixa de metal, o casco do avião, para funcionar. Embora o encontro de Jafari tenha sido testemunhado por muitos e ele diga que os militares iranianos interessavam-se pelos OVNIs, a Revolução Iraniana que ocorreu 3 anos depois transformou o Irã em uma sociedade fechada e os relatos de OVNIs não mais chegaram ao Ocidente. Nunca tinha visto nada como isso antes. E quanto mais eu penso, mais eu acredito. E todos os outros acreditaram que era um objeto voador não identificado, um OVNI. Depois de testar os 3 elementos principais do caso de Jafari, a equipe duvida que uma aeronave já vista pudesse fazer os movimentos que Jafari viu naquela noite. Embora a perda do computador de bordo do F-4 possa ser explicada por um intenso pulso eletromagnético, os fatos permanecem misteriosos. 4 anos depois, um combate aéreo com OVNI ainda mais dramático ocorreu sobre o Peru. Mas desta vez o piloto conseguiu atacar. Em 18 de fevereiro de 2008, Oscar Santamaria chegou ao Aeroporto Internacional de Los Angeles, vindo de Lima, no Peru. Ele veio a Los Angeles para ajudar os caçadores de OVNIs a provar os fatos que cercaram seu extraordinário combate aéreo com um OVNI no Peru em 1980. Soy Oscar Santamaría Huertas, oficial piloto. Ele é Oscar Santamaría Huerta, um piloto da Força Aérea Peruana, atualmente aposentado. El 11 de abril de 1980, Em 11 de abril de 1980, a las 7:15 horas de la mañana, às 7 horas e 15 minutos da manhã, en la base, na base aérea de La Joya, no Peru, los 1.800 hombres 1.800 militares em serviço naquele dia observaron al final de la pista observaram no final da pista um objeto que parecia ser um balão. Eles não tinham autorização para voar naquela área Suponíamos que podría ser un e aparato. pensaram que fosse um espião. El comando de la base O comandante, então, deu ordem para decolar e destruir o objeto de imediato.
Santa Maria atirou 64 rajadas com sua Cannon de 30 milímetros diretamente no objeto, mas, para sua surpresa, as balas pareciam atravessá-lo. Embora pudessem destruir tudo em seu caminho, inclusive um balão meteorológico.